O Disque 100 recebe 2 denúncias por hora de estupro de vulneráveis. Casos que ocorrem em ambiente familiar são subnotificados. Estatísticas nacionais mostram que a violência sexual contra crianças e adolescentes permanece alta no Brasil. O Serviço Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, registrou entre 1º de janeiro e 13 de maio deste ano 7.887 denúncias de estupro de vulnerável. A média de denúncias em 134 dias é de cerca de 60 casos por dia, ou de 2 registros por hora. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data instituída pelo Congresso Nacional em 2000 marca a passagem do assassinato da menina Araceli Cabreira Sanches Crespo, há 51 anos, em Vitória, no Espírito Santo. Depois de 6 dias do desaparecimento, o corpo da criança foi encontrado com marcas de violência, desfigurado por ácido e com evidências de estupro. O crime, conhecido como caso Araceli, permanece impune. Passadas 5 décadas do crime hediondo, dados disponíveis na página do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam números altos confirmados por indicadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que levanta informações nas Secretarias Estaduais de Segurança Pública. Conforme relatório da entidade, delegacias de todo o país em 2022 foram notificados 58.820 casos de estupro de meninas e meninos, alta de 7% em relação ao ano anterior. Em 2022, de cada 4 estupros, 3 foram cometidos contra pessoas incapazes de consentir, fosse pela idade, menores de 14 anos, ou por qualquer outro motivo, deficiência, enfermidade. É o que descreve o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, estima que apenas 8,5% dos estupros do Brasil são relatados à polícia. A projeção do Instituto é que, de fato, ocorram 822 mil casos anuais, mantida a proporção de 3/4 dos casos registrados nas delegacias. O Brasil teria mais de 616 mil casos de vulneráveis por ano. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, o Jornal 100 está recebendo hoje a conselheira tutelar Marisa Barbosa. Bom dia e obrigado por comparecer ao Jornal 100, trazendo aqui o símbolo, né, da campanha do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, Marisa. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. O seu texto é impactante, né? E quantas vezes nós podemos perguntar aonde estão as nossas vítimas, né? Falta dados, faltam registros de violência, como muito bem colocou. Será que realmente em todo o território nacional são apenas 2? Ou nós temos vozes caladas, né? Vozes silenciadas quando busca ajuda. Então é um prazer enorme estar aqui falando do Maio Laranja. Essa voz silenciada é o famoso véu do silêncio, né? Que é chamado, né, com relação a essa questão, que nada mais é do que aqueles casos dentro das próprias famílias que silencia para não ver o pai ou o padrasto, alguém preso, né? Exatamente. A maioria das violências, muito bem colocado por vocês do jornal, ela é intrafamiliar, né? Alguém que a criança fica confortável próximo, alguém que a criança ou o adolescente, inclusive, pensa, não é possível, ele me ama, ele sempre cuidou de mim, afinal de contas, ele sempre esteve aqui. Por que tudo isso agora? Por que hoje? Como disse uma adolescente numa revelação espontânea após uma palestra em uma escola: Marisa, eu acordei como todos os dias. Eu só queria correr para a escola. E eu fui interrompida. Eu fui silenciada. E eu fui abordada por aquele que eu tinha certeza que era o meu maior guardião. E aí eu sou vítima. A maioria das vezes, França, alguém fala assim: por que ela não gritou? Por que ela não correu? Por quê? Nós temos tantos juízos de valores. Mas ela já sabia, olha a idade dela. E nós precisamos
nos silenciar quanto a isso. Isso é que precisa ser silenciado nas pessoas, o juízo de valor, porque pode ser seu filho, a sua filha, os seus netos, e nós precisamos ter empatia com o sofrimento vivenciado pelas vítimas de violência sexual, mas também lembrar que nós podemos ter testemunhas de violências e nós precisamos ter essa empatia, esse respeito, acolher e, principalmente, proteger. Quem desconfia que está havendo abusos deve fazer o quê? Primeiramente, é muito importante que qualquer pessoa pode receber uma revelação espontânea. O que é isso? Uma criança viu em você alguém que realmente ela pode confiar para revelar tudo o que está acontecendo com ela. Quando uma criança diz, você não vai contar para ninguém, né? Não é contar para ninguém da sala dela, para o agressor, é para você buscar ajuda segura, aquela de fato que vai vir a protegê-la. Então, primeiramente, nós podemos fazer algumas avaliações. Aonde está o agressor? Por exemplo, ela contou, você recebeu uma amiga do seu filho lá na casa. E ela acha estranho que na casa dela, ela tem que tomar banho com o papai, demora, ela se cansa, ela não quer, e ela começa a trazer detalhes ali. Quem é o agressor? O suposto agressor, aonde ela te traz cada vez mais detalhes que ela se cansa ao ficar esfregando ele, que essa lavagem cansativa, chata, que ela se incomoda, por exemplo, na parte íntima, que ela vai trazendo uma riqueza de detalhes. Quando você diz ela, é tanto o menino quanto a menina. Um menino e uma menina, porque nós também, muito bem lembrado, nós precisamos evidenciar que meninos e meninas sofrem violência. E quando eu trago o agressor como masculino, é porque os dados trazem que a maioria das denúncias reveladas e denunciadas são das meninas. Os meninos muitas vezes se calam por medo do julgamento, medo desse machismo intrínseco na sociedade, aonde talvez eles vão deixar de ser homens se contar de uma violência. E nós sabemos que isso é inverdade. Bom. E aí, a partir disso, você identificar que se o agressor estiver na casa e você ligar para ele e falar, olha, vem aqui agora que a sua filha está falando um monte de coisa de você vai colocá-la possivelmente em risco, porque ele vai fazer com que ela mude tudo isso que foi dito. Então, primeiramente, entrar em contato aí com o Conselho Tutelar. Nós temos um plantão 24 horas. Nós temos Polícia Militar, que se a pessoa não tiver o número do conselho, pode ligar. Mas o conselho é o órgão, a autoridade ali, prioridade nesse atendimento inicial ali, e ele encaminha para a rede de proteção. Mas, a priori, a autoridade competente se refere ao Conselho Tutelar. E qual que é o número do Conselho Tutelar? Nós temos os canais de denúncia Disque 100, nós temos o plantão do Conselho 991 25 67 27, nós temos atendimento presencial na sede. E lembrando que a gente precisa acolher essa revelação da melhor forma. Não falar para a criança, espera, não, nossa, eu não consigo ouvir, eu vou lá buscar alguém. Ela confiou em você, ela te escolheu, então se alegre, porque ela passou por tantas pessoas e foi em você que ela encontrou um guardião e um protetor. Então nós precisamos estar preparados para as revelações do nosso dia a dia. Diante desses números que eu acabei divulgando aqui na abertura dessa entrevista contigo, qual que é a realidade de Campo Mourão diante desses números aqui? Foge ou Campo Mourão não foge a essa realidade? Todos os espaços de proteção de criança e adolescente trazem a ficha de notificação. Então, o Campo Mourão ele tem um avanço, que é o comitê formado de acordo com a Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Protegida, é a Lei da Escuta Especializada. Então, Campo Mourão hoje ele já tem um formulário que ele traz para nós a revelação da criança, onde foi esse espaço, se essa denúncia ela é
ela é suficiente ou insuficiente, se essa criança vai precisar ser ouvida por esse serviço especializado. E nós recebemos fichas diariamente, mas quando acontece a violência dentro de 72 horas, isso é gravíssimo, porque nós temos que correr com essa adolescente, com esse adolescente, com essa criança para fazer uma profilaxia, lembrando, né, que isso é uma priori também da saúde, porque uma violência sexual ela gera inúmeros atendimentos, né? Então nós temos diariamente a revelação espontânea, a denúncia de violência, infelizmente com os dados muito alto, como citou aí muito bem você, mas será que são só esses? Quantas denúncias ainda precisa chegar? Quantas araceles nós temos espalhada pelo Brasil? Então nós precisamos que a sociedade seja os olhos e os ouvidos do Conselho Tutelar, porque nós não estaremos em todos os espaços, mas a sociedade cada vez mais vem tendo a consciência da proteção e do quão grandioso é a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E qual que é a programação do Maio Amarelo, a laranja? O que acontece de diferente nesse mês? É um mês não é um mês comemorativo, né? Como bem colocou, é um mês de conscientização dessas formas de violência, da exploração sexual, inclusive. Então, o Maio Laranja, ele é um mês todo de conscientização. A data lembrada da morte da Araceli é o 18 de maio. Isso ficou instituído, né, em todo o território nacional, e essas campanhas, elas são obrigatórias por lei. Durante todo esse mês de maio, então, aqui no Conselho Tutelar de Campo Mourão, já há alguns anos acontece essa conscientização através das palestras, através de vocês, que nós precisamos enaltecer essa comunicação direta com a sociedade, da importância dos canais de denúncia. Nós temos aí fixado em vários locais de Campo Mourão, através de uma rede que é o CREAS, né, que atende as vítimas de violência, as faixas essas produzidas por crianças ou adolescentes que sofreram violência e que hoje se encontram protegidos, entre outras ações que deve perpetuar, porque a gente não pode parar apenas aqui no Maio Laranja. Nós já temos aí algumas palestras agendadas nos colégios de Campo Mourão para o mês de junho e assim subsequente. Você traz consigo aí uma flor, né? Eu chamei de margarida, você disse que não é margarida. Que flor é essa? Ela simboliza realmente a campanha do Maio Laranja? Exatamente. A gérbera, ela é uma flor delicada, que traz uma pureza, que representa nossas crianças que precisam de proteção, cuidado, e a inocência de uma criança, ela precisa de fato ser observada e ser cuidada e protegida, assim como a gérbera, para florescer e crescer num ambiente favorável, seguro e tranquilo. Vocês têm uma nova sede agora. Essa nova sede realmente veio a atender a expectativa do Conselho Tutelar aqui em Campo Mourão? Nós estamos extremamente felizes e eu referencio nós em nome do meu colegiado, né, da nossa presidente Zilda Modena, da nossa secretária Valdirene Neves e das conselheiras tutelares Paloma Mendonça e Ronise Galdino. É uma alegria, né, esse colegiado aí, nessa nova gestão que vai até 2028, receber de presente, né, essa nova sede, que é uma luta de outras gerações de conselheiras tutelares, né? Quantas mãos lutaram para que nós tivéssemos um espaço adequado, um espaço lúdico, um espaço totalmente voltado para acessibilidade, inclusive. Nós estamos muito felizes e os dados alimentando ali o sistema CIPIA, que é um sistema do governo federal, nós estaremos aí evidenciando que logo mais precisaremos de um segundo conselho tutelar, porque um conselho tutelar, ele comporta atender até 100 mil habitantes, mas as demandas estão muito altas, as demandas não param, educação, saúde, as violências,
Nós temos aí inúmeros atendimentos ao Ministério Público, à Vara da Infância. Então, nós estamos aí caminhando para uma oportunidade aí de preenchimento de dados para que nós possamos ter, então, o nosso segundo conselho tutelar, se Deus quiser, muito em breve. Em breve, então. E esse segundo conselho também seria de mais 5 conselheiros? Exatamente. Eu não diria tão breve assim, porque nós precisamos mobilizar vários equipamentos, administração pública, governo federal, governo estadual, então não é algo que vai formalizando e construindo da noite para o dia. Mas os dados vêm mostrando que esse conselho tutelar ele está extremamente inchado, né? Lotado de trabalho. E nós precisamos aí sempre evidenciar que precisamos de um segundo sim. Sim, nós estaremos aí. Um conselho tutelar ele só pode ser formado por 5 conselheiras, que é o nosso colegiado, né? Então, na abertura de um segundo conselho, inicia-se, então, com 5 novas conselheiras tutelares. Isso se for antes de 2028, as conselheiras nomeadas serão da última eleição, então. Conversamos com a Marisa Barbosa, que é conselheira tutelar, e dá essas informações importantes aqui sobre como está hoje Campo Mourão e, acima de tudo, falando dessa campanha de combate ao abuso sexual à criança e adolescente. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e agradeço todo o carinho da equipe aqui de vocês, com o Conselho Tutelar, sempre oportunizando, né, esses momentos, e agradeço em especial em nome do meu colegiado. Um bom dia a todos.